Amigos Toastmasters, convidados, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Tá? Então, meu projeto 10, né? O projeto 10 é inspirar as pessoas, né? Então, aí eu estava pensando, o que eu posso inspirar a minha plateia para falar sobre hoje? Aí eu procurei uma pessoa que, para mim, a pessoa melhor a ser falada, que é o Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, mas para explicar a história do Nelson Mandela, eu vou voltar um pouquinho atrás, né? África do Sul, como era a história da África do Sul um tempo atrás, né? Para vocês saberem o que aconteceu, por que aconteceu o apartheid na África do Sul. Então eu volto atrás, 1650, que vieram os primeiros colonizadores brancos, europeus, lá na África do Sul. E eles descobriram que tinha bastante o quê? Tinha bastante ouro, tinha bastante minério, tinha bastante diamante lá na África do Sul. E aí eles falaram, pô, aqui vou ficar rico. Então vieram muitas pessoas para lá, muitas pessoas brancas, europeias. E aí nisso, os ingleses, que eram o país mais predominante lá na África, no mundo, falaram, não, eu quero esse país para mim também, né? Muito rico. Aí eles tomaram o país em 1800. Em 1800 tomaram o país e começaram a colonizar a África do Sul. Começaram a chegar muitos colonizadores. E aí, como em 1800 ainda tinha infelizmente ainda tinha aquela divisão racial, ainda o pessoal achava os negros como segunda classe, né? Fizeram com os negros, não deixaram nada para os negros. Eles ficaram os colonizadores ficaram com as coisas melhores e os negros ficaram com os restos, né? Que era normal antigamente, infelizmente. E foi passando os anos, em 1910, a África do Sul teve sua independência, né? Mas a coroa britânica ainda continuava dominante naquele país. E aí, em 1918, nasceu o nosso personagem principal, Nelson Mandela. Mas ele nasceu numa tribo afastada, né, dos centros da África do Sul. E ele nasceu no berço de ouro, então ele nasceu numa família que a família era o rei dessa tribo. Então ele teve as melhores coisas dessa tribo. Teve a melhor educação, foi estudar numa escola britânica, foi estudar direito. E aí quando ele voltou para a tribo, o pai, né, dele, que era rei, parabéns meu filho, agora você vai assumir, né, o seu posto de um filho meu, então você vai casar com uma pessoa que eu vou escolher. E ele não aceitou, fugiu para Joanesburgo, que era a capital da África do Sul. Chegando em Joanesburgo, ele viu a injustiça, ele viu como o povo dele era tratado. Ele viu que ele precisava fazer alguma coisa. O pessoal, a maioria dos negros eram analfabetos lá. Não tinha estudo, não tinha educação nenhuma. Então o que ele fez? Ele começou a ajudar o povo dele. E aí nisso, o governo já começou a crescer os olhos em cima do nosso mandato. Já começou, esse cara é trouble, esse cara é problema. E aí em 1948, o governo ratificou como lei o apartheid. O apartheid nada mais é do que a separação total entre brancos e negros. Então tudo de bom era para os brancos. Melhores hospitais, melhores praias, melhores escolas, e para os negros era o resto. E aí ele fundou uma organização para ajudar os negros, mas é para ajudar a fazer piquetes, mas não violentos, fazer protestos, como acontecia nos Estados Unidos. Mas na África do Sul o pessoal fazia os piquetes e o que acontecia? Eles eram mortos. A polícia chegava com balas e matavam todo mundo. Banho de sangue total. E as pessoas que estavam lá naquela organização começaram a ficar revoltadas. E começaram a fazer também a mesma coisa, né? Com as polícias e com a população. E nisso o governo culpou quem? O Nelson Mandela e mais algumas pessoas. Mas o Nelson Mandela era o foco. Porque
o governo, ele fala, o Nelson Mandela está incitando o povo à violência. E nisso ele fugiu. Ele fugiu, foi para os outros países tentando procurar o quê? Apoio à causa dele. Mas naquela época, 1950 e tantos, ninguém estava nem aí para direitos humanos. E aí quando ele voltou, em 1960, foi preso. Foi preso e foi sentenciado à prisão perpétua, o resto da vida dele. E ele aceitou. Né? Quando ele chegou na prisão, era uma prisão que ficava numa ilha, né? Ele não tinha direito os direitos dele, não podia ver a sua família, não podia ver nem notícias que acontecia lá no país dele. A rotina dele era o seguinte, era quebrar pedra por 10 horas, voltar a comer, dormir, quebrar pedra por 10 horas, voltar a dormir e comer. Era assim a rotina dele. E aí, infelizmente, o povo começou a esquecer, né, do Nelson Mandela um pouco, né? Começou a viver a vida dele, né? Infelizmente, era assim o apartheid. E aí, o que aconteceu? Aí, a sociedade internacional, durante anos, começou a perceber que o apartheid é uma coisa injusta, é uma coisa que não poderia acontecer nesses tempos modernos, né? E aí começou a pressão internacional contra o apartheid. E aí os Estados Unidos, principalmente, que era o grande potência, começou a boicotar os produtos da África do Sul, aí a Europa também. E a população em geral começou a quê? Começou a querer o Nelson Mandela de volta, né? Saindo da cadeia. E a pressão internacional foi tão grande, e a interna foi tão grande, que o governo falou, tem que liberar esse cara, né? Mas ninguém sabia quem ele era, porque passava 30 anos, ele não tinha fotos, nada. Quando ele foi solto, em 1990, chegou um cara grisalho, né? Sorrindo, mas bravo. E erguendo a mão assim, estou livre. E a população, todo mundo vibrando. Era uma coisa de louco. Era igual que, não sei, o Ayrton Senna ganhava o campeonato mundial, essas coisas assim, ou o Brasil ganhar o Copa do Mundo, né? É igualzinho. E aí, foi solto em 1990. Aí acabou o apartheid. Em 1993, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque ele ajudou a acabar com o apartheid. Em 1994, em 1994, ele se candidatou a presidente da África do Sul. E o povo, todo mundo feliz, aquela linha, as primeiras eleições livres da África do Sul, e aquelas filas gigantescas, demorava quase 2 dias para ser votado, 4 minutos, 2 dias, né, para ser 4 quilômetros, né, para ser exato, né, as filas, né? E aí, mas o povo estava tudo feliz, estava querendo votar no presidente deles. E o que aconteceu? Em 1995 ele ganhou as eleições. E o povo todo mundo feliz, aquela alegria total. E o povo querendo também vingança, né? Dos 300 anos que sofreram nas mãos dos brancos. E o Nelson Mandela falou para eles: não vamos nos vingar, vamos fazer um país, né? Tudo que vocês passaram, tente aprender com aquilo lá que aconteceu, mas nós somos um povo unido e vamos continuar assim, né? Então ele evitou outro banho de sangue, que é dos brancos. Então o Nelson Mandela prova que uma pessoa pode fazer a diferença no mundo, né? Então aí que eu quero, esse é meu tema, eu quero colocar para vocês o seguinte: se vocês tiverem um problema, pensa no Nelson Mandela um pouco, porque ele teve muitos desafios na vida dele.
Ele conseguiu, o desafio total dele, ele conseguiu por 74 anos, ele conseguiu conquistar o sonho dele. Então, pode demorar 1 ano, seu sonho, ou 5 anos, mas tente, né? Porque o sonho dele demorou 74 anos para acabar, para ele conquistar. Então, muito obrigado por tudo e até mais.